Atenção porque vai começar a aula de língua portuguesa. Olá pessoal do 8º ano, como vocês estão? Espero que estejam todos bem preparados para mais uma aula de língua portuguesa. Hoje nossa aula de número 30. Então vamos iniciar fazendo a correção da atividade da aula anterior, que foi a aula 29. Em um artigo de opinião, a tese representa a opinião pessoal do autor, tá? Então, a letra B era a alternativa correspondente, tá? Era a alternativa correta da primeira questão. Segunda questão, tinha aí, ó, tá chegando Natal, eba! Aí o peru, ó, tá chegando Natal, oh meu Deus! A imagem abaixo aborda um conceito importante que é presente no artigo de opinião, que é, observem aí que eu tenho pontos de vista diferentes, né? Observem ali a mãe e as crianças com um ponto de vista sobre o Natal, onde eles estão alegres, e ali os perus com outro ponto de vista, onde já não estão gostando que está chegando o Natal. Então, é um conceito, né, importante e está presente no artigo de opinião, que é o ponto de vista, tá? Então, segunda questão, a alternativa correta era a letra D. Terceira questão, quarta e quinta, era referente a um artigo de opinião que eu coloquei para vocês, tá? Tinha lá o textinho para vocês fazerem a leitura e responder a essas três questões. Então, o tema do texto é a convivência com as diferenças. Então, o tema do texto, né, do artigo de opinião que vocês leram, era a convivência com as diferenças. Então, terceira questão era a letra B. Quarta questão. Sobre o título do texto, pode-se afirmar que ele é retomado explicitamente no último parágrafo, né? No último parágrafo, ele foi abordado aí de forma explícita. Então, quarta questão, a alternativa correta era a letra D. E a quinta questão perguntava: a frase que melhor expressa a tese defendida no texto é... Qual era a frase que expressava melhor a tese que era defendida no texto? Era a letra A. Temos de respeitar todas as manifestações culturais, o que só acontecerá com a educação e a civilização do indivíduo, que estava no primeiro parágrafo, tá? Então, quinta questão, letra A, era a alternativa correta. Então, tenho certeza que vocês acertaram todas as questões. Então, vamos ao nosso conteúdo de hoje. Hoje nós vamos falar um pouco sobre os processos de formação de palavras. Como as palavras elas se formam, como é esse processo de formação. Então, os processos de formação de palavras. A derivação e a composição são dois processos que servem de base na formação de palavras. Eles são classificados da seguinte forma: o processo de derivação, que pode ser prefixal, sufixal, prefixal e sufixal, parasintética, imprópria e regressiva. E nós temos também o processo de composição, que ele pode ser por justaposição ou por aglutinação, tá? Então, nós vamos conhecer cada um desses processos e como eles acontecem. A diferença entre derivação e composição está no modo como eles formam as palavras, tá? Na composição, as palavras são formadas pela junção de radicais. Por exemplo, guarda-sol. A palavra guarda-sol é formada por dois radicais, que é o guarde mais sol, tá? Então, o radical é a parte da palavra que contém o seu significado. Ou seja, podemos dizer que é a parte mais importante. O radical ele é a base da minha palavra. Por isso, ele é a parte da significação da palavra, a base da palavra, tá? Por isso, a sua importância na formação dessas palavras. Já na derivação, uma das formas mais simples de formar as palavras é acrescentando prefixos e sufixos. Por exemplo, solar. A palavra solar é formada através da junção de um sufixo ao radical sol. Sol
tá? Sol é o radical e ar é o sufixo. Então, sol, que é o radical, a base, o significado da minha palavra, mais o ar, que é o sufixo, formou a palavra solar, tá? Então, na derivação, é necessário essas junções de sufixos e prefixos que, acrescentados ao meu radical, a minha base, vai dar origem a uma nova palavra. Então, vamos começar com a derivação, tá? Vamos ver a derivação. Os processos de derivação, começando pela derivação prefixal ou derivação. As palavras são formadas pelo acréscimo de prefixos, elemento que vem antes do radical, por exemplo, ante, des, in, re, sub, tá? Então, a derivação prefixal é quando eu acrescento um prefixo. O prefixo é aquela partezinha que vai vir antes do meu radical. Vamos observar aí nos exemplos, tá? Anti-inflamatório. Como é construída essa palavra? Tem o inflamatório, que é o meu radical, a minha base, a parte da significação da palavra, tá? Onde foi acrescentado o prefixo anti, que veio antes do radical aí inflamatório, formando anti-inflamatório. Desleal, que é o sufixo des mais o radical leal. Então, formou desleal. Incapaz, eu tenho o sufixo in mais capaz, né, que é o meu radical, e eu tenho uma nova palavra que é incapaz. Ressalvar, o re, né, o sufixo, o prefixo, aliás, mais salvar, né, que é o meu radical, formando ressalvar. Subgerente, o sub, que é o meu prefixo, mais gerente, que é o meu radical, e eu tenho uma nova palavra que foi subgerente. Tá? Então, a derivação prefixal é quando eu tenho o meu radical, a minha palavra base, e eu acrescento um prefixo, tá? Uma partezinha que vai vir antes desse radical, dando origem a uma nova palavra. E nós temos a derivação sufixal ou sufixação, tá? Que é quando as palavras elas são formadas pelo acréscimo de sufixo agora, tá? Que é aquele elemento que vai vir depois do radical. Prefixo antes do radical, sufixo depois do radical. Por exemplo, ada, agem, ar, mente, ista, são exemplos de sufixos que podem ser acrescentados a esses radicais. Então, martelada. Observe que o martel aí é o meu radical e eu acrescentei o sufixo ada. E aí deu origem à palavra martelada. Folhagem, tá? O folha ali, ó. O meu radical. Acrescentei o sufixo agem, formou folhagem. Entrevista, ó, entrevi mais ista, tá? Mais o sufixo ista, formou entrevista. Simplesmente, eu tenho simples, que é o meu radical, mais o sufixo mente, dando origem à palavra simplesmente. E dentista também é um exemplo, onde eu tenho dente, que é o meu radical, tá? Acrescentei o ista, o meu sufixo, e dei origem à palavra dentista. Então, a derivação sufixal é quando eu tenho o meu radical e acrescento o elemento após ele, tá? Formando uma nova palavra. Prefixo antes do radical, sufixo depois do radical. E aí eu também posso ter essa palavra com uma derivação prefixal e sufixal, onde eu vou acrescentar o acréscimo de um prefixo, tá? Eu vou ter um prefixo e um sufixo, a palavra primitiva, ao meu radical. Então, vai ser o acréscimo dos dois, tá? Exemplo aí, ó, de prefixal e sufixal. O in, felizmente. O in mais o feliz, que formou o in mais feliz igual a mente, infelizmente, tá? Mais o mente aí, que formou infelizmente, aliás. Que o in é o meu prefixo, feliz, que é a minha palavra base, o meu radical, né? A palavra primitiva, que a partir dela eu formo outras.
e o mente, que foi o meu sufixo, que deu origem à palavra nova, que foi infelizmente. Então, teve o acréscimo do prefixo e o do sufixo ao mesmo tempo, tá? Então, na derivação prefixal e sufixal, a presença do sufixo ou apenas do prefixo na palavra primitiva é suficiente para a formação de uma nova palavra, infeliz ou mente. Vocês vão confundir um pouco, tá, com a parasintética, tá, que eu vou explicar agora. Porém, nessa derivação prefixal e sufixal, a palavrinha do meio, tá? A palavra primitiva, ela, se for retirado tanto o prefixo como o sufixo, ela vai continuar do mesmo jeito, tendo sentido. Ou se eu acrescentar só o sufixo ou só o prefixo, eu vou ter uma palavra nova, que nesse caso aí posso formar infeliz ou felizmente, tá? Já na parasintética, as palavras são formadas pelo acréscimo de prefixos, por exemplo, a, em, es, e de sufixo, por exemplo, esse, a ou a, no mesmo processo. Então, é como se fosse a prefixal e a fixal, tá? E a sufixal, onde tem o acréscimo do prefixo e o do sufixo ao mesmo tempo, tá? Isso quer dizer que para haver parassíntese deve ser acrescentada a palavra os dois, um prefixo e também um sufixo. Então, o que difere da outra? Nesse caso aí, a palavrinha, o meu radical, ele sozinho, ele não vai ter sentido. Eu não vou ter uma palavra aí formada. E também se eu acrescentar só o sufixo ou só o prefixo, ela não vai ter sentido. Então, vai ser necessário realmente o acréscimo dos dois, para que essa palavra ela tenha sentido. Observem aí amanhecer, ó, o a, mãe, que é o meu radical, e ser, tá? Então, se eu deixar só esse mãe aí, ou não vai ter sentido nenhum, tá? Então, ou se eu acrescentar só o prefixo a, também não vai ter sentido. Ou e ser, também não vai ter sentido. Então, é necessário o acréscimo simultâneo, tanto do prefixo como do sufixo ao mesmo tempo, para que eu tenha, sim, a formação de uma nova palavra. Entardecer, ó, que tem o acréscimo aí do em e o ser. Esquentar, né, o acréscimo do es e do a ao radical aí. Abençoar, o acréscimo do a e do ar. Empobrecer, onde eu acrescentei o em e o EC. Então, é necessário o acréscimo dos dois para que a palavra, assim, para que assim eu possa formar essa nova palavra, tá? Ao contrário da prefixal e sufixal, onde eu posso retirar ou o prefixo ou o sufixo e vou ter uma palavra, ou apenas deixar o meu radical lá. Nós temos também a derivação imprópria, tá? Quando as palavras elas são formadas sem nenhum acréscimo, mudando apenas a sua classe gramatical. Por exemplo, um advérbio que passa a ser um substantivo, tá? Então, nesse caso aí da derivação imprópria, não vai ter nenhum acréscimo de nada, tá? É quando a palavra ela apenas muda de classe gramatical. Exemplo, que andar esquisito. Andar, nesse caso, é um verbo, tá? Que neste caso, aí tem valor de substantivo. Andar é um verbo, porém nessa frase aí ele teve um valor de substantivo. Então, teve aí uma mudança de classe gramatical. O jantar estava muito bom. Substantivo. Fui jantar ontem à noite com Luiz. Então, nesse segundo caso aí, eu já tenho jantar aí como um verbo, tá? Então, a mudança aí de classe gramatical, eu tenho a derivação imprópria. Nós temos também a derivação regressiva. É quando as palavras elas são formadas pela redução de uma palavra primitiva e assim dão origem a uma palavra derivada, tá? Que é o exemplo. Ataque surge do verbo atacar, que é a palavra primitiva. Então, atacar formou ataque, tá? Então, eu tenho aí essa derivação regressiva. Eu tenho uma redução da palavra. Agitar, aí eu tenho agito, tá? Que veio do verbo agitar. Debate, que surge do verbo debater. Mergulho, que surge do verbo mergulhar. Trabalho, que surge do verbo trabalhar. Então, eu tenho os verbos aí, né, que tem a sua palavra primitiva, onde eu fiz essa redução, trazendo uma nova palavra, tá?
Então, é a derivação regressiva. E nós temos agora a composição, tá? Os processos de composição. A composição é caracterizada pelo processo em que novas palavras são formadas a partir da junção de palavras ou radicais já existentes na língua. A composição ela se constitui por aglutinação e por justaposição. Vejamos aqui, ó. Por justaposição, as palavras são formadas pela união de dois ou mais radicais, sem apresentar alterações nos seus sons, ou seja, sem alterações fonéticas. Vejamos aí, ó. Cachorro quente. Eu tenho duas palavras, dois radicais, onde foram unidos, né, com um só sentido, e não teve nenhuma perca. Observe que as duas palavras aí, elas estão completas, tanto foneticamente como gramaticalmente, tá? Não houve nenhuma alteração. Da mesma forma, pé de meia, passatempo, guarda-chuva e pontapé. Então, eu tenho a união de dois ou mais radicais sem apresentar alteração nenhuma. Então, eu tenho a composição por justaposição. Já a aglutinação é quando eu tenho a união desses dois ou mais radicais, porém eles sofrem alteração, tá? Por exemplo, vinagre. Vinagre é formado a partir das duas palavras, vinho mais acre. Então, a palavra vinho mais acre, eu dou origem a vinagre. Então, observem aí que eu tive alteração, tanto na escrita como na minha fala, tá? Planalto é formado das palavras plano mais alto. Então, observem aí que eu tive percas, né, alterações, para poder formar a palavra planalto. Embora é formado das palavras em boa hora. Então, também houve alteração aí para formar essa nova palavra. Fidalgo, filho de algo. Também trouxe mudança e trouxe alterações, tanto na escrita como na fala. E aguardente, que é formado de água mais ardente. Então, também aí trouxe alteração na escrita e na fala. Então, a composição por aglutinação é quando eu faço a união dessas palavras, porém elas sofrem alterações para que uma nova palavra ela seja composta. E aí também nós temos outros processos, tá? Como o hibridismo, que ocorre quando os elementos que formam a palavra são de idiomas diferentes, tá? Por exemplo, automóvel. O auto vem do grego e o móvel vem do latim. Então, a junção aí dessas duas palavras, né, que formou o automóvel, vem de lugares diferentes, de idiomas diferentes. Televisão. O tele vem do grego e o visão do latim. A mesma forma, tá? Essa junção aí desses dois elementos vem de idiomas diferentes. Então, são casos de hibridismo. Nós temos também a onomatopeia, tá? Que acontece nas palavras que simbolizam a reprodução de determinados sons. Então, a onomatopeia ela vai reproduzir os sons, como o tic-tac, o zuzum, o pof-pof, tá? Então, o miau, o au-au, tá? Então, são reproduções de sons, tá? Então, essa reprodução dos sons, eu dou o nome de onomatopeia. Também outros processos de formação de palavra é a redução, tá? Esse processo ele se manifesta quando uma palavra ela é muito longa, pois forma novas palavras a partir da redução ou abreviação de palavras já existentes. Então, a redução aí, ela se trata de quando uma palavra é muito longa e eu quero reduzir, tá? Então, ela pode ser por abreviação, que é o exemplo de moto, né? A motocicleta nós chamamos de moto. Pneumático, que nós chamamos de pneu. Então, são exemplos de abreviações. Siglas, né? A OAB, que é a Ordem dos Advogados do Brasil. Então, ao invés de colocar esse nome tão longo, eu coloco apenas siglas, OAB. Também pode ser por abreviaturas, né? Como o MG de Minas Gerais e o P de página, tá? Então, são exemplos de redução. E também nós temos o neologismo e estrangeirismo, tá? O neologismo é um fenômeno linguístico que
cria ou adapta vocábulos para o português, tá? Que é o exemplo do Wi-Fi, zapear, blogueiro, twittar, tá? Que são palavras novas que foram adaptadas ao nosso vocábulo, à nossa língua. Então, são exemplos de neologismos, tá? E nós temos também o estrangeirismo, que é um fenômeno linguístico que inclui uma palavra ou expressão de outra língua no nosso vocabulário. Então, nós usamos diariamente, né, no nosso vocabulário várias palavras de outra língua, né? Como, por exemplo, pendrive, design, tá? Outlet, chip, backup, shop, tá? Então, são exemplos de estrangeirismos, que são palavras de outra língua que nós incluímos na nossa língua, no nosso cotidiano, no nosso vocabulário. Também são exemplos de processos de formação de palavras. Então, pessoal, essa foi nossa aula de hoje. Espero que tenham compreendido. Aí estão as referências da aula. Muito obrigada pela atenção de vocês. Não deixe que os seus medos tomem o lugar dos seus sonhos. Então, um beijo no coração de todos e até a próxima aula.